Olá, tudo bom? Você que está assistindo o vídeo, sou o professor Aloysio Costa. Estou aqui para começar a nossa aula, nosso vídeo de raciocínio lógico, da teoria de raciocínio lógico, beleza? Então vamos começar nosso raciocínio lógico, parte teórica. O nosso tema de hoje, da nossa aula, será o estudo das sentenças, proposições e conectivos, tá bom? Nossas sentenças, proposições e conectivos. Então vamos lá trabalhar isso daí. Isso aqui é muito importante para esse conceito inicial do raciocínio lógico. Você entender o conceito de sentença, a partir daí nós vamos explorar as proposições e entrar nos conectivos lógicos, tá? Bom, mas para isso, tem um texto aqui, beleza? Você tá vendo, mas eu quero começar com um quadrinho branco. Tá? Um quadrinho branco, depois a gente volta a parte do texto. Fechou? Prefiro começar com o quadrinho branco e desenvolvendo a teoria com você, para você, aqui nesse quadro branco. Show de bola? Então vamos lá. Conceito de sentença, olha só, sentença. Nós temos a sentença chamada aberta e fechada. Tá? Sentença aberta e fechada, beleza? Bom, o que vem a ser uma sentença? Então, esse aqui é o nosso primeiro conceito. Vamos lá. Conceito 1. Sentença aberta e fechada. O que é uma sentença aberta? A sentença aberta é aquela sentença indeterminada. Como assim, professor? Aquela sentença que você não consegue classificar em verdadeiro ou falso. Dá um exemplo? Óbvio. Se eu chegar para você e falar assim, ele é o presidente do Brasil. E perguntar para você que está assistindo o vídeo, vamos lá. Ele é o presidente do Brasil, isso é verdadeiro ou falso? Responde aí. Vai aí. Você vai dizer, pô, ele é o presidente do Brasil, verdadeiro ou falso? Sei lá. Ele quem? José das Couves? Pedro? Antônio? Quem é? Né? Enfim. Então, ele é o presidente do Brasil, uma sentença determinada, indeterminada. Você não consegue classificar em verdadeiro ou falso. Diz o nome, né? Então, é uma sentença aberta, indeterminada. Você não consegue classificar em verdadeiro ou falso. Outro exemplo. Diz pra mim se isso é verdadeiro ou falso. X mais Y é um número par, verdadeiro ou falso? Dizer, cara, não sei dizer se X mais Y é um número par. Qual o valor de X e de Y para eu somar? Se X for 3 e Y for 2, 3 mais 2, 5. Não é par, é ímpar, tá? Mas se X for 4 e Y for 10, 4 mais 10, 14, é par. Beleza, então X mais Y, número par, é indeterminado. Você não consegue dizer se é verdadeiro ou falso. Tá? Então isso que é uma sentença aberta. Não tem como classificar em verdadeiro ou falso, ela é indeterminada. A fechada não. A fechada ela é determinada, ou seja, você consegue classificar em verdadeiro ou falso. Por exemplo, Carlos é o presidente do Brasil. Verdadeiro ou falso? Falso. Não é Carlos o presidente do Brasil, não é esse o nome, né? Então, você conseguiu classificar em verdadeiro ou falso, sentença fechada. Em vez de falar X mais Y é um número par, se eu falar assim, 8 é um número par, tá fechado. Ah, você vai dizer verdadeiro. Verdadeiro, né? Fechou, verdadeiro. Você consegue classificar em verdadeiro ou falso? Fechado. Se eu falar 7 é um número par, você vai dizer falso? Falso, 7 não é par, é ímpar. Então as sentenças fechadas são aquelas determinadas, que você consegue classificar no verdadeiro ou falso. E aí veio aqui nosso primeiro conceito do que seja uma sentença aberta ou fechada, tá bom? Aí vamos lá, vamos pegar aqui o nosso quadro, voltar ao original, como ele diz. As sentenças são classificadas em abertas ou fechadas. As abertas não podem ser classificadas em verdadeiro ou falso. São indeterminadas. Como botei aqui, ele é o governador do Rio de Janeiro. Verdadeiro ou falso? Ele quem, gente? Ele quem? Como é que eu vou dizer se ele é o governador do Rio de Janeiro? Me dá um nome. Me dá um nome. Assim não dá para dizer se é verdadeiro ou falso, entendeu? Não tem como, beleza? Ok? X mais Y é um número par, aquilo que eu já falei. Sei lá, qual o valor de X e Y? Como é que eu vou dizer que isso é par? Ou ímpar, que seja? Sentença aberta, sentenças indeterminadas, né? O item 1.1. E aí vem o item 1.2, que é a sentença fechada. Elas podem ser classificadas em verdadeiro ou falso. Ou seja, elas são determinadas. Elas são determinadas. Carlos é o governador do Rio de Janeiro. Em 2015, quer dizer, no caso foi, né? Enfim. É falso. Carlos não era o governador do Rio de Janeiro em 2015. Não. Beleza?
2 mais 4 é número par. Ah, bom, verdadeiro, claro, 6, né? 6 é par. Então, são as sentenças fechadas, determinadas. Dá para você dizer se ela é verdadeira ou falso, tá bom? Então, aqui veio o conceito. Primeiro conceito, sentenças, aberta e fechada. Entendido esse primeiro conceito de raciocínio lógico, é importante entender bem o conceito de sentença aberta ou fechada, que eu vou usá-lo para definir proposição, que seria o nosso item 2, proposições. Aqui vou usar esse quadro mesmo, olha só. São orações declarativas, sentenças declarativas, que podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas. Aí é que vem a coisa. Aí é que vem a coisa, olha só. Se ela é uma oração, uma sentença declarativa, tem que ter um ponto final. Tem que ter um ponto final, concorda? Tem que ter um ponto final. Ponto final? É. Porque se ela for exclamativa, tem que ter uma exclamação. Se ela for interrogativa, tem que ter um ponto de interrogação. Então, se você pegar uma frase e tiver uma exclamação, ela não será proposição. Prova, volta e meia, mexe nesse conceito. Se uma frase tiver uma interrogação, ela não será proposição. Isso é uma definição, gente. Definiu-se assim, tá? Então, são orações declarativas, tem que ter esse ponto final. E olha só, se elas podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas, então as proposições são sentenças fechadas, concorda? São sentenças fechadas, não é isso? Gente, se ela pode ser classificada em verdadeiro ou falso, ela é uma sentença fechada. Porque as sentenças fechadas são aquelas que podemos classificar em verdadeiro ou falso. Acabamos de ver aqui no item 2, no item 1.2, né? Aí, olha só, vou falar uma coisa que é meio óbvio, mas é bom falar, sempre bom falar. Se proposição é uma sentença fechada, então ela não é aberta, concorda? Então já posso concluir que sentenças abertas não são proposições. Sentenças abertas não são proposições, não são, tá? Então, fica ligado nisso, beleza? Ok? Então tá, definiu o que é proposição. Uma proposição é uma oração, uma sentença declarativa que pode ser classificada em verdadeiro ou falso. Só que essas proposições, elas se dividem em duas partes, as simples e as compostas, tá? Vamos lá. As simples são aquelas que não contêm conectivos lógicos. É um exemplo assim, depois eu vou melhorar essa definição, tá? Para você, quando nós vimos as proposições compostas. Porque as proposições compostas eu defini assim, são aquelas que contêm conectivos lógicos. Aí vou dar uma parada aqui, tá? Vou dar uma parada na definição de proposição. Vou seguir aqui um pouquinho em frente, tá? E vou mostrar para você o seguinte. Vou lá para o item 3, depois eu vou voltar, calma. Ainda não expliquei proposição simples e composta, eu sei. Eu preciso do item 3 para voltar lá às proposições. O que são conectivos lógicos? Ou operadores lógicos, tá? São esses 4 aqui. E, ou, se, então, se e somente se. Depois a gente vai ver qual é a função desses conectivos lógicos. Tá? Qual é a função deles? Por enquanto só estou apresentando. Os conectivos lógicos são esses daqui. E, ou, se, então, se e somente se. Eu gosto da palavra conectivo. Conectivo vem de conectar, ligar. Né, ligar. No fundo, os conectivos lógicos eles servem para conectar, ligar duas ou mais proposições simples, formando as proposições compostas, tá? Essa é a ideia dos conectivos. Conectar proposições simples para formar as compostas. Mas depois a gente vê isso melhor. São esses conectivos lógicos. E aí, em prova de raciocínio lógico, é muito importante você saber os símbolos desses conectivos lógicos. O símbolo do E é a letra B de cabeça para baixo, o O é a letra V normal. O símbolo do C, então, é uma setinha. Veja que é uma setinha que representa duas palavrinhas, né? O C e o então, tá bom? O C e somente C é um conectivo lógico, cujo símbolo é essa setinha aqui, com duas pontas, né? E o nome deles. Você sabia que às vezes a prova pergunta o nome dos conectivos lógicos? É mesmo? É verdade. Você pergunta. Verdade?
Então tem que saber, denominação, nome do e, conjunção do ou, disjunção do se, então condicional do se e somente se, bicondicional, tá? E aí, a gente vai ter a aula de negação, mais lá pra frente, negações, mas já adiantando, negação tem dois símbolos, tá? Tem dois símbolos. Esse daqui, que você tá vendo, esse daqui, ó, vou botar um pouquinho maior pra você, esse daqui, que é esse daqui, chamado cantoneira, e esse daqui, que é o tio mesmo, tio, tá? Então, negação tem dois símbolos. Depois a gente vê como é que nós vamos usar esses símbolos, tá? Só estou apresentando os conectivos lógicos, seus respectivos símbolos de denominação e o símbolo da negação. Símbolos na negação tem dois símbolos possíveis. Quais símbolos aparecem mais em prova? É variável, tá, gente? É variável. Então, tem momentos que uma banca trabalha com esse símbolo, tem outros momentos que trabalha com outro, enfim. O que você tem que saber é que a negação tem dois símbolos possíveis. Como eu falei, vamos voltar agora às proposições simples e compostas. Não falei que ia voltar? Então vamos lá. Proposição simples é aquela que não tem nenhum conectivo lógico. Por exemplo, Ana estuda muito. Isso é proposição? É, porque é uma oração, uma sentença declarativa, tem ponto final, e você pode classificar verdadeiro ou falso. Ana estuda muito. Você não consegue classificar verdadeiro ou falso? Supondo evidente que você conheça a Ana, né? Ou pergunte para alguém que conheça a Ana. Você descobre, cadê a Ana? Tá estudando ou não? Né? Verdadeiro ou falso. Beleza? João joga bola, idem. Carlos trabalha à noite, idem. Ambas têm ponto final, são declarativas. E as três são declarativas, né? E as três você consegue classificá-las em verdadeiro ou falso. João joga bola. É só você procurar cadê o João, ver se ele está jogando bola. Se tiver, verdadeiro, se não, falso. Né? Carlos trabalha à noite. Só você procurar que Carlos é esse. Descobre que Carlos é esse. Descobriu que Carlos é esse, você vê se ele está trabalhando ou não à noite. Se tiver, verdadeiro, se não, falso. Tá bom? Cuidado que se eu tiver essa frase assim, Ana estuda muito com uma exclamação, não será proposição. É isso que eu quero que você preste atenção, gente. Sentenças, orações exclamativas não são proposições. Se uma prova perguntar, Ana estuda muito, exclamação, perguntar se é uma proposição, você vai dizer, não é. A mesma coisa se for interrogação. Se uma prova perguntar, Ana estuda muito, é uma proposição, interrogação, né, você vai dizer, não. Tem que ter ponto final, tem que ser, olha o dedo, declarativa a sua frase, tá? E ela é uma proposição simples. Por quê? Tem conectivo lógico? Apareceu algum conectivo lógico? Aqui tem o e. Os conectivos lógicos são, vamos lá, repete comigo. E, ou, se, então, se e somente se. Em alguma dessas três frases apareceu e? Não. Apareceu ou? Não. Apareceu se, então? Não. Apareceu se e somente se? Não. Então, proposição simples. Fechou? 2.2. Proposição composta. Proposição composta são aquelas que contêm conectivos lógicos, ou seja, as proposições compostas são formadas por duas ou mais proposições simples ligadas pelos conectivos lógicos. Para formarmos as compostas, utilizamos os chamados conectivos lógicos ou operadores lógicos, que são esses daqui que nós já vimos. O eu, ou o se, então, e o se e somente se. Então, o que é uma proposição composta? São duas ou mais proposições simples ligadas pelos conectivos lógicos. O conectivo, ele conecta. Então, proposição composta tem que aparecer algum conectivo lógico, né? Por exemplo, Ana estuda muito. Aqui, ó. Ana estuda muito. Não era uma proposição simples? Era. João joga bola não era outra proposição simples? Era. Vou pegar essas duas proposições simples. Ó, Ana estuda muito, João joga bola e liguei pelo e. Né? Então, Ana estuda muito e João joga bola. João joga bola ou Carlos trabalha à noite. Ou seja, peguei João joga bola, peguei Carlos trabalha à noite e liguei pelo conectivo lógico ou. Isso é a proposição composta. Olha o conectivo ligando essas duas proposições simples. Olha o conectivo ou ligando a proposição simples João joga bola com a proposição simples Carlos trabalha à noite. Aqui é o se, então. Ó. Se, então, eu peguei a proposição simples Carlos trabalha à noite, peguei a proposição simples Ana estuda muito e liguei pelo se, então. Então, se Carlos trabalha à noite, então Ana estuda muito, é a proposição composta. Peguei a proposição simples Ana estuda muito, a simples João joga bola e liguei pelo se e somente se. Então, Ana estuda muito, se e somente se, João joga bola. Né? Idem aqui para o e, para o ou. Então, isso que são proposições compostas. Tá? Isso que são proposições compostas. Beleza?
Maravilha. Observação. Pode-se notar que as preposições acima são orações declarativas, ou seja, não são exclamativas nem interrogativas, aquilo que eu falei. As sentenças Bia joga xadrez, Pelé foi um jogador de futebol, exclamação, não são proposições, porque essa aqui é exclamativa e essa aqui é interrogativa, né? Aquilo que eu já tinha falado, só está confirmando aí o que eu falei nesse texto, tá bom? Bom, aí é que vem o que nós chamamos princípios ou axiomas da lógica matemática. Princípios ou axiomas da lógica matemática, tá? O que são esses princípios? Eles são meio autoexplicativos, tá? Mas vamos lá. Proposição é uma sentença fechada, declarativa, né? Ou seja, ela pode ser classificada em verdadeiro ou falso, não é? Então vamos lá. Princípio da não contradição. Isso aí cai em prova. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não pode ser. Porque se uma proposição fosse verdadeira e falsa ao mesmo tempo, isso seria uma coisa contraditória. Pô, como é que uma coisa é verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Uma contradição, não dá. Então, o princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Existe também um princípio do terceiro excluído. São os princípios ou axiomas da lógica matemática. Axioma é a mesma coisa que princípio, sinônimo, tá? Toda proposição ou é verdadeira ou falsa, nunca admitindo um terceiro caso. Por isso que você exclui o terceiro caso, terceiro excluído. Ou seja, uma proposição, gente, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não tem um terceiro caso, não sei, mais ou menos, não tem. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não tem um terceiro caso. Por isso que é o princípio do terceiro excluído. Então, são dois princípios bem básicos, né, da lógica matemática, mas é bom você saber que isso cai em prova, questão teórica e raciocínio lógico. São meio autoexplicativos, acho que não tem grandes problemas, mas obviamente você tem que conhecer. Fechado? Vamos lá, item 2.4. Valores lógicos das proposições. Chama-se valor lógico de uma proposição a veracidade ou a falsidade dela, ou seja, se ela é verdadeira ou falsa. Ou seja, se a proposição for verdadeira, o seu valor lógico será verdadeiro, que chamaremos de V. E se a proposição for falsa, o seu valor lógico será falso, que chamaremos de F. Tá? Logo, com base nos princípios da não contradição do terceiro excluído, podemos informar que toda proposição tem um só dos valores V, F. Tá? Resumindo, um texto grande para dizer o quê? O valor lógico nada mais é do que dizer se uma proposição é verdadeira ou falsa. Por exemplo, deixa eu escrever aqui. Pelé foi você vai entender melhor com isso daqui, ó, um jogador de futebol. Ponto final. Pelé foi um jogador de futebol. Qual o valor lógico dessa frase? O valor lógico é dizer se ela é verdadeira ou falsa. É só isso. Qual o valor lógico dessa frase? Você vai dizer verdadeiro. Que Pelé realmente foi um jogador de futebol, né? Verdadeiro. Pelé foi um jogador de futebol. Tá bom? Beleza? Se eu colocasse uma outra frase com valor, sei lá, aqui, uma outra frase. 4 é um número ímpar. Ponto final. Qual o valor lógico da frase 4 é um número ímpar? Você vai dizer valor lógico é falso. Então, valor lógico é isso. Você atribui a veracidade, dizer se ela é verdadeira, ou a falsidade, dizer se ela é falsa de uma proposição. Então, um texto grande, né, formal, mas só para dizer isso. Tá bom? Então, isso que é o valor lógico de uma proposição. Seja simples ou composta, tanto faz. No caso, essas duas aqui são proposições simples, né? Mas das proposições, no sentido geral, simples ou composta. Tá bom? Então, esse item inicial de sentenças, proposições e conectivos é muito importante, né? Porque nós começamos com a definição de sentença aberta e fechada, estamos construindo, né, a teoria de raciocínio lógico. Sentenças abertas e fechadas. Aí, ao definir isso, eu consegui definir o que são as proposições e aí as simples e compostas. Só que para definir as simples e compostas, né, nós trabalhamos os conectivos lógicos, né, os conectivos ou operadores lógicos. Né? Tivemos que definir esses conectivos ou operadores lógicos para poder
definir a proposição composta, tá bom? Que são esses 4 aqui. E ou se, então, sem somente ser conectivo ou operador lógico. Eu gosto da palavra conectivo, que expressa muito bem a ideia da função deles, né? Conectivo, conectar, né? Eles conectam, ligam 2 ou mais proposições simples, formando as proposições compostas. Fechado? Ok? Então, fechamos essa primeira parte de sentenças, proposições e conectivos lógicos. Fechou comigo? E a gente vai continuando, claro.